Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de história. Bom, hoje nós vamos estudar sobre o início do comércio. Como é que as pessoas começaram a comerciar? Como é que as pessoas vendiam as coisas? Como era isso? Porque hoje nós temos lojas enormes, nós temos shoppings, nós temos também vendas online, então você pode comprar pela internet e a pessoa manda pelo correio, nós compramos pelo cartão de crédito. Mas como é que foi que começou essa coisa de comércio, de vender? Vamos entender isso? Bom, na primeira página nós temos um mapa mundi, então ele mostra todos os continentes, e aí cada continente também vai receber o seu nome. Então, vocês percebam que nós temos aqui a América, na outra página nós vamos ter a Ásia, nós vamos ter a Europa, tá bom? Vamos lá, teremos a África também. Bom, e nesse mapa ele vai mostrar há quanto tempo aproximadamente começou o cultivo de plantas e também a criação de alguns animais. Então ele vai mostrar a legenda, nós temos uma legendazinha aqui do lado, ó. E nós temos também as datas. Então, por exemplo, a mandioca começou há 7.000 anos atrás. A plantação de batata há 8.000 anos atrás. Então ele vai mostrar os anos e também o cultivo dessa planta ou a criação de um animal, como o boi, a lhama, enfim. Bom, e além disso, ainda tem uns quadrinhos que vai explicar pra gente algumas coisas. Então, por exemplo, sobre a especialização do trabalho, ele vai dizer que a agricultura ajudou para que as pessoas se especializassem em um determinado trabalho. Então, como as pessoas agora plantavam, cultivavam, elas não precisavam ficar caçando animais nem caçar as frutinhas. E aí, por isso, elas tinham mais tempo para fazer outras coisas. Então, para fazer tecido, para fazer pinturas, para fazer argila, fazer uso, observar bem direitinho os produtos que tinham, que alimentos eram cultivados na Ásia, por exemplo, que animais foram criados na Ásia, que eles criavam. Então, exemplo, o porco, que foi há 11.000 anos atrás que eles começaram a domesticar o porco, a criar porcos, o boi, o cavalo, enfim. Vamos observar aqui cada um. O arroz, o trigo, a galinha, não é? Bom, e aí vamos aqui, domesticação das espécies. O processo de domesticação de plantas e de animais aconteceu em muitas partes do mundo. Uma mesma espécie vegetal ou animal pode ter sido domesticada em épocas diferentes e em locais diferentes. Então, não é porque o porco ele foi domesticado na Ásia há 11.000 anos atrás que ele não pode ter sido domesticado também por outros povos lá da América há 5.000 anos atrás, por exemplo. Tá? Vocês vão perceber que tem os mesmos produtos, então o arroz, o trigo, que eles vão ser plantados em épocas diferentes, em lugares diferentes também, tá bom? Bom, e aí vamos aqui para a formação das aldeias. O desenvolvimento da agricultura levou os grupos humanos a se fixarem próximos às plantações. No local, com o tempo, formaram-se aldeias que reuniam famílias vizinhas. Então, como é que começaram as aldeias? As pessoas começavam a plantar nos lugares, então, eu vou plantar aqui nesse lugar. E aí vinha uma outra família que também resolvia plantar perto ali, e aí ia formando aquelas casinhas. Então, sabe na roça quando você tem uma casa do pai e aí os filhos eles vão fazendo casas próximas e todo mundo mora próximo? Pois é, bem parecido com os povoados que a gente tem nos interiores. Então, uma família vai formando outras famílias e elas vão fazendo as casas ali pertinho, do mesmo jeito. E aí depois, quando a gente observa, tem um povoado enorme e que todo mundo é parente de todo mundo. Bom, e nós temos as comunidades fluviais. Então, os primeiros grandes grupos familiares, eles vão ocupar os lugares próximos aos rios. Por quê? Porque era mais fácil para plantar, para conseguir dar água para os animais, enfim, para poder sobreviver. A gente precisa ter água perto, na verdade. Então, vocês já sabem disso. Esses quadrinhos, eles vão só relembrar coisas que vocês já estudaram. Bom, então vamos para a parte das questões do Vamos Conversar. No primeiro, o que era cultivado no território que hoje corresponde ao Brasil? A gente sabe que o Brasil, que é o nosso país, ele fica em que continente? Ele fica no continente americano, certo? Então, no Brasil, no continente americano, o que era plantado? Vamos observar? Bom, eu sei que o Brasil, o meu país, o nosso país, ele fica na América, mas ele fica especificamente na América do Sul. E aí, o que era plantado na América do Sul nesse período? Ele está mostrando pra gente que era plantado mandioca há 7.000 anos atrás. Então, o Brasil ele vai ficar aqui, ó, nessa pontinha onde fica a mandioca. Nessa outra parte onde tem a lhama, aí já não é mais o Brasil, são outros países da América do Sul.
Segundo, se você fizesse uma viagem no tempo e quisesse consumir arroz, para que época e local teria que ir? Vamos lá ver? Primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar a legenda, observar qual é o símbolo do arroz. Olhando a legenda, eu já encontrei aqui o símbolo do arroz. Agora eu vou procurar esse símbolo no mapa. Olhando aqui no mapa, eu consegui encontrar o arroz na Ásia, então eu teria que viajar para a Ásia e eu poderia escolher, né? Porque a gente tem duas opções aí. Nós temos o arroz há 7.000 anos atrás, um pouquinho mais longe, e nós temos o arroz também há 5.500 anos atrás. Então, teria que viajar para a Ásia de qualquer jeito e teria que ser ou há 7.000 anos atrás ou há 5.500. Você pode escolher um. Bom, esse daqui, ele é pessoal, bem pessoal, que diz assim, ó, identifique no mapa o local de origem de 3 alimentos que você gostaria de comer, tá? Então, vocês vão escolher aí os alimentos que vocês gostariam de comer. Eu vou dizer alguns. Eu escolhi 2 até agora, que me levam para a América. Escolhi primeiro o milho, porque nós estamos no São João e milho é tão gostoso, né? Bom, e depois escolhi a mandioca. Então, a mandioca, aquela mandioquinha passada na manteiga, sabe? Delícia? Pois é, há 7.000 anos atrás. E o milho também há 7.000 anos atrás, então seria no mesmo período na América. E aí o último, eu vou escolher uma coisa que eu não comi, eu não sei o gosto que eu gostaria de comer, que vai ser a lentilha, tá? Encontrei a lentilha, ela tá ali na Ásia há 10.000 anos atrás. Então, teria que viajar um pouquinho mais. Me digam aí quais são os alimentos que vocês gostariam de comer ou de provar e onde é que eles estavam, onde foi que eles começaram a ser cultivados ou criados. Capítulo, nós vamos entender como foi que começaram as trocas comerciais, como foi que o comércio começou. Para isso, a gente vai estudar um pouquinho sobre os primeiros homens também, tá certo? Bom, mas hoje quando a gente quer comprar alguma coisa, é só ir na loja, você pode escolher a cor que você quer, você pode comprar pela internet, você paga com dinheiro, você paga com cartão. Nós temos uma infinidade de possibilidades, na verdade. Se você não gosta daquele produto, você pode trocar, enfim, dá para fazer um monte de coisa. Mas sempre foi assim? Como foi que começou o comércio? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Bom, para isso nós vamos ler um pouquinho aqui sobre quem eram essas pessoas que deram origem ao comércio. Vamos lá? Bom, há cerca de 10.000 anos atrás, os grupos familiares plantavam e criavam animais apenas para garantir a sobrevivência. Ou seja, aqui ninguém vendia nada, só comia o que plantava. Se eu plantei batata, eu vou comer batata. Se eu plantei mandioca, eu também vou comer mandioca. Se eu não plantei feijão, eu não vou comer feijão. Então, as pessoas não vendiam nada. Nesse momento aqui, você só comia o que você conseguia plantar ou conseguia criar. Bom, mas à medida que as técnicas agrícolas se aperfeiçoaram, a produção aumentou, gerando mais alimentos que o necessário para o consumo. Então, o que aconteceu? Esses homens eles foram ficando muito espertos em fazer agricultura. Eles foram percebendo que se eles deixassem as sementes um pouquinho mais rasas, em buracos mais rasos, essa semente ela conseguia brotar com mais facilidade. Se eles arassem a terra, eles iam conseguir plantações mais bonitas, maiores. Então, eles foram percebendo que algumas coisas iam facilitar para que eles tivessem mais produtos, para que a colheita ela desse muito certo. Então isso fez com que eles tivessem muitos produtos. Então os homens eles começaram a colher muito mais, tá? E aí criou-se um excedente. O que é o excedente? O excedente é tudo aquilo que sobrava. Então eles comiam, só que continuava sobrando comida. Tinha muita comida. Então eles resolveram fazer o seguinte, resolveram trocar. Eles trocavam os alimentos com outros grupos. Então o comércio ele surge aí. As trocas elas vão ser diretas. O que é isso? Eles trocavam um produto por outro. Exemplo, nesse período faziam-se trocas diretas de produtos. Isso significa que um grupo familiar que produzia mais cereais do que era capaz de consumir podia trocá-los antes que esse estragasse com outro grupo que tivesse muitos animais, por exemplo. Então, um grupo que tinha muitos cereais, que tinha plantado muito feijão, que tinha plantado milho, ele poderia trocar essas coisas com outro grupo que tinha vaca, que tinha boi,
que tinha ovos, entendeu? Então eles faziam essas trocas. As próprias mercadorias eram usadas como moeda e nem sempre havia diferença de valor entre elas. Essas trocas evitavam o desperdício e aumentavam a diversidade alimentar de cada família. Então, o que acontecia? Para evitar o desperdício, eles faziam essas trocas e isso ajudava também para que eles pudessem ter uma alimentação mais diversificada. Porque sem graça, né? Ficar só comendo feijão e milho. É bom comer uma carninha, é bom comer uma verdurinha de vez em quando. Então eles faziam essas trocas e aí eles podiam comer vários alimentos diferentes do que só aquele que eles plantavam. E outra coisa, os alimentos, aqueles produtos, eles sempre tinham o mesmo valor. Então, eles trocavam um punhado de feijão por um pedaço de carne. Não tinha uma diferença, tá? E eles usavam isso como moeda.